de ansiedade, de dificuldade, onde as suas emoções estavam totalmente abaladas, onde ele estava com o coração partido. E no verso 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram os profetas de Baal a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Façam-me os deuses como eu aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Como eu te disse, aquela situação que Elias tinha passado seja talvez uma das maiores vitórias que existem na Bíblia. Ele destruiu 450 dos profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, do poste ídolo. 850 pessoas confrontaram com Elias e ele não temeu, ele não teve medo, ele não encontrou dificuldade alguma para vencer aqueles homens. Elias tinha acabado de fazer um milagre sobre a viúva de Sarepta, todo mundo conhece aquela passagem. Elias tinha acabado de fazer com que a seca daquele povo acabasse, porque havia 3 anos e meio que não chovia, a escassez, a fome assolavam aquela nação. E Elias tinha feito vários sinais, vários milagres, vários prodígios. Pela fé ele olhava para o céu e falava, o moço Geazi falava: Senhor, mas eu não vejo nada. A única coisa que eu vejo de longe é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele falou para Acabe: prepara os seus carros, corra adiante, que há uma abundante chuva do Senhor para cair sobre a terra. Então Elias tinha feito vários milagres. Elias era um cara diferenciado, ele era conhecido como um grande profeta do Senhor, pelos seus grandes feitos. Mas a Bíblia diz que quando Elias recebe aquela notícia, que Acabe falou para Jezabel: Jezabel, aconteceu isso, Elias destruiu todos os profetas de Baal, a espada, matou todos, sobrou um. A Bíblia fala que Jezabel manda um mensageiro para dar um recado para Elias: olha, dentro de 24 horas, amanhã, nesse mesmo horário, os deuses podem fazer o que quiserem comigo, se eu não fizer com ele o que ele fez com cada um dos meus profetas. E aquela notícia abalou o emocional de Elias. O que eu queria te dizer com isso? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que quando eu me disponho para buscar a Deus, para fazer a vontade dele, as adversidades, elas vêm. A oposição vem contra nós, como Jezabel foi contra ele. Ele estava preparado, tinha sido ungido, tinha sido abençoado, tinha feito vários milagres, várias maravilhas. Mas naquele momento, quando ele tinha feito algo sobrenatural ali, fez fogo descer do céu, consumiu água com madeira, com tudo, a Bíblia diz que Jezabel vem e com uma pequena palavra ela descontrola emocionalmente Elias. Agora eu te faço uma pergunta: como que Elias, um profeta, um homem de Deus, uma pessoa que tinha sabedoria, que tinha unção, que tinha a presença de Deus sobre a vida dele, permitiu que uma simples palavra tirasse o foco dele, tirasse o brilho que ele tinha, tirasse todas as maravilhas que Elias tinha acabado de fazer? Como ele permitiu, se ele matou mais de 850 pessoas, uma palavra daquela mulher desestabilizou emocionalmente Elias, porque Elias era como eu e como você, ele era homem. Apesar de ele ser um profeta de Deus usado para fazer grandes sinais, maravilhas, prodígios, milagres, ele tinha suas limitações também. E muitas vezes nós estamos aqui no altar, ou nós estamos aí sentado no banco, e nós imaginamos que a pessoa que está aqui, ela é um super-homem, que ela não passa por problemas, que ela não passa por dificuldades. Mas a Bíblia é bem clara que Elias, apesar de toda a sua força, apesar de toda a sua intimidade com Deus, ele teve um momento que ele deixou que o seu emocional se abalasse. Ele não conseguiu passar por aquela situação. E eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite, porque muitas pessoas hoje no
passaram por tanta tribulação, tanta dificuldade. Muitas vezes nós queremos fazer como Elias, nos escondemos numa caverna. Nós queremos fazer como Elias e dizer: olha, eu não quero mais isso, desejar a própria morte. E foi isso que aconteceu. Olha no verso 3 que aqui diz: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Essa atitude de Elias de deixar o moço, o moço do profeta ali naquela cidade, ele nada mais, nada menos estava querendo dizer assim: olha, fica no seu canto para lá, eu não estou bem, eu quero ficar sozinho, eu não quero saber de ninguém, eu não quero saber de nada, eu vou me esconder, eu preciso me recompor, eu preciso me recuperar. Então vai seguir a sua vida, vai seguir seu rumo, eu não estou legal. O verso 4 diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e ele pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Aquela atitude de Elias mostra claramente que ele estava profundamente abatido, com a sua alma profundamente abatida, e ele clamou ao Senhor pela morte. Aí você pode falar: um profeta, um homem de Deus, usado para milagres, para sinais, para maravilhas, para fazer a obra na vida de outras pessoas, se enfraqueceu ao ponto de pedir a morte. E muitas vezes nós, eu e você, estamos passando por um deserto, como Elias estava passando, que a Bíblia diz que ele foi para o deserto, se assentou debaixo de uma árvore, dormiu. Nós estamos passando por um deserto tão grande, tanta dificuldade, tanta escassez, seja ela de alimentos, seja ela de qualquer outra coisa, porque o deserto é isso. O deserto, eu sempre costumo dizer aqui, frio durante a noite, quente durante o dia, não tem alimento, principalmente naquela época. A Bíblia diz que ficou 3 anos e meio sem chover, então as árvores com certeza estavam secas. Aquela chuva que deu ali com abundância não foi o suficiente naquele momento para fazer com que os frutos florescessem, as flores florescessem, os frutos viessem. Então, com certeza, ele estava passando por um período de privação, de dificuldade muito grande. E o deserto é isso. O deserto é escassez, o deserto é dificuldade, sede, fome, nudez, feras durante a noite, coisas ruins, serpentes durante o dia. E com certeza Elias passou por tudo isso, por todas essas dificuldades. Mas sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que em momento algum ele ficou sozinho. Em momento algum, apesar de ele se declarar: Senhor, eu quero a morte, eu quero morrer, Deus estava com ele todo o tempo. E muitas vezes nós imaginamos que o deserto ele é algo para nos destruir, é algo para nos jogar lá embaixo. É tão engraçado que na Bíblia tem um texto, 1 Samuel, se não me engano, fala assim, do pobre, do pó ele levanta o pobre, e do monturo ele ergue o necessitado e o faz assentar junto aos príncipes. Então, por mais que eu esteja no deserto, por mais que eu esteja passando por dificuldade, por mais que eu esteja lá na lama, no monturo, a Bíblia diz que o Senhor é aquele que dá, o Senhor é aquele que tira, o Senhor é aquele que estabelece rei e tira reis. Então, por mais que a minha situação seja deplorável, seja caótica, seja a pior de todas, Deus ele tem a capacidade de nos regenerar, de nos transformar, de nos moldar essa situação de dificuldade e nos colocar em lugares altos. Amém. Não importa a situação que eu esteja passando, não importa a dificuldade, Deus ele é fiel em todo o tempo. Amém? Verso 5: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija
de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. O que Deus fez com Elias naquele momento de dificuldade? Trouxe sustento, trouxe mantimento, trouxe provisão sobre a vida de Elias. Então o deserto, a dificuldade, não é sinônimo de derrota. Talvez eu e você nós estejamos passando por um deserto, mas isso não é a situação que vai continuar na sua vida. Talvez seja um momento que Deus permitiu acontecer para que eu e você nós possamos entender que é Deus que supre as nossas necessidades. E naquele momento de maior dificuldade, que ele estava ali praticamente desolado, desfalecido, Deus traz provisão sobre a vida dele, traz alimento, traz sustento e traz uma palavra nova, de ânimo novo para ele. Elias, levanta-te, come novamente, levanta-te. E é tão interessante que a Bíblia fala aqui no verso 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Quem falou para mim e para você que o caminho seria fácil? Talvez muitas vezes nós estamos, antes de nós conhecermos o Senhor, nós pensamos: ah não, ir para a igreja vai ser o meu alívio, vai ser tudo maravilhoso, o mar de rosa. Eu escutava muito falar sobre isso. Mas a Bíblia fala que a jornada de Elias, ela não era fácil. Ele tinha um longo caminho a percorrer. Ele tinha várias batalhas para que ele pudesse vencer naquele período, naquele caminho que ele estava. Então a Bíblia diz que o caminho aqui era sobremodo grande, longo, demasiadamente longo. Isso quer dizer que ele encontraria dificuldades no meio do caminho. Mas é tão interessante que a Bíblia fala que todo aquele mantimento, toda aquela provisão que Deus trouxe sobre a vida dele, sustentou Elias durante 40 dias e 40 noites, até que ele chegasse no seu propósito, até que ele chegasse no seu objetivo. Deus trouxe provisão sobre a vida dele, sustentou Elias em todo o tempo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à tribulação. Deus era com ele, Deus fortaleceu a vida dele. Continuando, verso 9: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nício, ungirá sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém? Então, naquele momento de tribulação, de dificuldade, de angústia,
Elias achou que a solução para a vida dele era se esconder numa caverna. A Bíblia diz que ele se escondeu numa caverna, e ali com certeza ele deve ter se martirizado, se isolado, se deprimido mais ainda. E é engraçado que Deus manifestava o poder dele naquela época através de alguns sinais da natureza, através de um terremoto, tremores, como aconteceu, por exemplo, sobre Paulo e Silas na prisão, como aconteceu em Atos, quando o Espírito do Senhor veio como um vento impetuoso, inundou aquelas pessoas, todas foram cheias do Espírito Santo, batizadas com fogo. Deus se manifestava através do vento também. Deus se manifestava através do fogo, como foi com Elias, e os profetas de Baal. Mas é interessante que a Bíblia fala que nesses momentos, em nenhuma dessas situações, Deus estava nem no meio do fogo, nem do vento, nem no meio dos terremotos. Mas a Bíblia fala que Elias ouviu uma voz suave que estava próximo dele, guardando ele, alimentando ele naquela caverna. E quando ele ouve aquela voz, ele entende que o Senhor estava ali o tempo todo manifestando a tua glória, o teu poder sobre a vida dele, e ele sai para fora. E Deus dá um recado interessante para Elias e fala assim: Elias, volta para o teu caminho de onde viestes. Ou seja, Elias sai dessa caverna, sai desse momento de dificuldade, volta a oficiar, volta a fazer aquilo que você mais sabe. Unge a Azael como profeta da Síria, como rei da Síria. Unge a Jeú como rei de Israel. E unge a Eliseu como profeta no teu lugar. Volta a fazer aquilo que você fazia. E muitas vezes eu e você, nós oficiamos, nós estamos aqui na igreja, nós ministramos, nós pregamos, nós cantamos, nós fazemos algo, evangelizamos, e por uma situação, talvez de uma palavra que é lançada sobre nós paramos no meio do caminho, nós escondemos uma caverna e perdemos o melhor de Deus para a nossa vida. Mas o que Deus quer te falar nessa noite, quer falar para mim e para você, que se eu e você, nós perdemos o caminho, é para nós retornarmos, fazermos aquilo que Deus colocou para mim e para você fazer, cumprirmos o nosso objetivo, que é aquilo que Deus quer para mim e para você. E para que isso aconteça, no verso 19 diz assim, verso 17: quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Vocês lembram que por várias vezes Elias disse assim: Senhor, ficou somente eu estou sozinho nessa emboscada. Todo mundo caiu fora, e eu tenho sido reto, eu tenho andado corretamente nos teus caminhos. Ele falou por 3 vezes isso. E Deus mostrou para Elias nesse finalzinho aqui que ele não estava sozinho. Deus falou para ele: Elias, você não está só. Mas 7.000 pessoas estavam ali, que não se renderam, que não se prostraram diante de Baal. Eu conservei a vida deles assim como a sua. Então, para aqueles que andam corretamente nos caminhos do Senhor, o Senhor tem uma bênção, tem vitória para nós. O Senhor conserva o nosso caminho, nossa vida. Verso 20 diz, verso 18, desculpa, não, verso 19, desculpa, gente. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, e andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a boa décima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou esses os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Olha que interessante, a Bíblia fala que
Elias, no momento que ele encontrou Eliseu, ele joga a capa sobre a vida de Eliseu, e aquilo era um sinal que o profeta estava passando toda a sua autoridade para a vida daquela outra pessoa. E a partir daquele momento, Elias falou para ele: ó, vai e volta, porque você sabe o que eu fiz na sua vida. Ele sabia das suas obrigações. Eliseu sabia que ele tinha que abandonar tudo aquilo que ele estava fazendo e seguir Elias, e seguir a voz do Senhor. Mas sabe o que é interessante nesse texto? A Bíblia fala aqui, ó: então voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Você sabe o que Deus quer falar conosco nesse texto? Que Eliseu, ele sabia da sua obrigação. Eliseu estava no campo trabalhando, né? A Bíblia fala que ele estava ali provavelmente arando a terra com duas juntas de boi. E ele fala para Elias assim: Senhor, deixe que eu vá, né, cumprimentar os meus pais, me despedir deles, para que eu possa te seguir. Mas a Bíblia diz que Eliseu, ele sabia da sua obrigação, ele sabia do propósito que Deus tinha na vida dele. E ele vai lá onde ele estava, queima os seus bois, mata aqueles bois, sacrifica aqueles bois, queima junto com aqueles objetos que ele tinha, carruagem, e ele dá para os seus servos ali e parte e vai embora para seguir Elias. Você sabe o que Deus quer falar comigo e com você nesse texto? Que se eu e você, nós não deixarmos algo para trás que nos prende ao nosso passado, talvez nós não vamos conseguir seguir o nosso caminho. Eliseu deixou tudo para trás: seu dinheiro, as suas riquezas, aquilo que ele fazia, aquilo que ele oficiava, para seguir a Deus. Aquela atitude de Eliseu de queimar, de matar, imolar aqueles bois, ele estava dizendo: olha, isso não me pertence mais. A partir de hoje, a minha vida é do Senhor. A partir de hoje eu deixo aquilo que eu estava fazendo, eu deixo o meu caminho e sigo um caminho novo, um tempo novo sobre a minha vida. Então eu queria te falar nessa noite, meu irmão. Talvez tenha algo que te prende no seu passado, talvez tenha algo que está lá atrás, que amarra a sua vida. Você precisa fazer como Eliseu, deixar queimar no altar do Senhor, para que você siga o seu caminho, para que você siga o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida, para que você alcance os seus objetivos. Esse é o propósito de Deus para nós. Eliseu deixou tudo para trás, e a partir daquele momento foi um grande homem seguindo a vontade de Deus. Amém? Eu queria te convidar a se